Eu quero hoje compartilhar algo que muito me abençoou quando eu compreendi isso, e tem sido ainda e sempre, até que Jesus volte, será uma palavra que eu preciso meditar, remoer, lembrar, aplicar na minha vida. Eu quero falar com você hoje sobre o seguinte tema: Ele ainda não acabou. Fale para a pessoa que está do seu lado: ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. Glória a Deus. Agora fale assim para você mesmo: ele ainda não acabou. Efésios 1:6, olha o que o apóstolo Paulo, Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo escrevendo para aqueles crentes, aqueles seguidores de Jesus, ali na cidade de Filipe, na igreja onde eles estavam reunindo, servindo a Deus. Ele escreve e fala algo. O apóstolo Paulo, ungido, inspirado pelo Espírito Santo, fala algo sobre uma verdade sobre aquela igreja, sobre aqueles crentes. Ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Na outra tradução diz assim: pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Que coisa tremenda. E ainda numa outra tradução diz assim, Paulo disse: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então a Bíblia fala de completar a obra. Ele vai completar, ele há de completar. Aqui ele fala que ele começou esse bom trabalho, ele vai continuar até que esteja completo. E a outra tradução diz: aquele que começou essa boa obra vai aperfeiçoar. Amém? Sabe, essa tem sido uma das promessas mais encorajadoras na Bíblia para mim. E tem sido uma das promessas que mais tem me motivado a continuar. Tem sido uma das promessas que mais tem me consolado e me restaurado. Porque muitas vezes o diabo quer nos enganar a respeito dessa obra que Deus começou. Eu não sei quantos de vocês já passaram por algum tipo de experiência, tipo acreditar, o diabo querer fazer você acreditar que você não é amado por Deus, que você é esquecido, que Deus te esqueceu, que Deus não te ama, que Deus não te suporta, que Deus não te aguenta mais. Eu não sei quantos de vocês já passaram por experiência desse tipo, sentimentos, pensamentos, estrutura de crenças na nossa mente que quer nos assolar, que quer nos vencer, que quer nos pôr para baixo, né? Mas eu tenho certeza que hoje esta palavra, minha oração é que Deus vai transformar essa palavra em rema no seu coração. E ela vai ser transformadora, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você é daquele tipo que tem ficado inclinado a ser uma pessoa triste, desapontada, desanimada, desmotivada com você mesmo, com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua vida ministerial, com a sua vida profissional, com a sua igreja, com sua célula, com o seu pastor, com o seu discipulador, com os seus discípulos, com as suas ovelhas, eu quero desafiar hoje você a prestar atenção o que o Espírito Santo vai falar com você hoje à noite. Compreender essa verdade trará esperança outra vez em seu coração. E a igreja... E eu tenho certeza que Deus fará a alegria voltar na sua alma ao saber que Deus não deixa o seu trabalho pela metade. A obra que Ele começa, Ele termina.
Sabe, Deus não é como aquele pedreiro que começa um trabalho e deixa pela metade. E alguém fala assim, e aí, ó, não acabou. Pois é, não acabou. Mas Deus está dizendo hoje, Ele é responsável. Tudo que Ele começa, Ele termina, Ele completa. Então, a primeira coisa que eu quero que você lembre nesta noite é que a nossa atitude, ela determina a nossa altitude. Diga, a minha atitude determina a minha altitude. Ou seja, onde eu vou em Deus, onde eu chego em Deus, o que eu alcanço em Deus, o que eu consigo e conquisto em Deus, tem a ver com a minha atitude. E lembrar que essa atitude é muito importante, porque eu aprendi algo na minha vida, não é o que acontece conosco que determinará o resultado final na nossa vida, mas é a maneira como reagimos e lidamos com o que acontece conosco. Não é o que acontece. O que determina o seu futuro, o que determina o resultado na sua vida, o que determina o que você vai ser, o que determina o que vai acontecer, não é o que aconteceu comigo, mas é a maneira como eu lido com o que aconteceu comigo. O que importa não é o que fizeram conosco, mas o que fazemos com o que fizeram conosco. Isso é uma coisa muito importante. Como que nós agimos diante das decepções, dos traumas, da injustiça, das expectativas frustradas, dos alvos não atingidos, dos fracassos, dos nossos erros, da vergonha, das perdas, das desilusões, da crise profissional, dos conflitos nos relacionamentos? Como nós reagimos, como nós enfrentamos, que determinará o nosso futuro e a maneira como as coisas terminarão na nossa vida. É impressionante isso. Não é o que aconteceu comigo que é o determinante, mas o que eu faço com o que aconteceu comigo. Isso é uma verdade bíblica. Na vida, nada pode nos destruir ou nos paralisar. Diga, na minha vida, nada pode me destruir, nem me paralisar. A palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará. Nada nos tira de circulação, exceto nossas atitudes, as nossas respostas, as nossas reações diante das circunstâncias. Estas sim podem nos paralisar. Essas sim, elas podem nos comprometer. Eu costumo dizer que o diabo não pode atrapalhar a sua vida. Mesmo que ele queira, ele não pode. Deus não vai atrapalhar a sua vida, porque Ele não quer atrapalhar, Ele só quer abençoar. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar a sua vida, é você mesmo. Por isso que a nossa atitude hoje determinará a nossa altitude amanhã. Onde que nós vamos chegar? Como que nós vamos terminar? Porque a questão não é começar bem, a questão é terminar bem. Melhor do que o princípio é o fim das coisas. Como que vai terminar? Então, a maneira como enfrentamos essas circunstâncias podem, se nós deixarmos, gerar sentimento de culpa, de raiva, de angústia, espírito crítico, desânimo, desistência, autoestima baixa, traumas, medos, incredulidade. Se eu deixar, se eu permitir, essas coisas, essas circunstâncias podem me atingir. Se eu permitir, a dificuldade pode me atingir. Se eu deixar, a injustiça pode me atingir. Se eu permitir, o abuso pode me alcançar. Mas também, se você quiser, tudo isso pode gerar
maturidade na sua vida, pode gerar confiança na sua vida, pode gerar ousadia, determinação, valentia, coragem e dignidade. Esse poder pertence a nós. Experiências negativas, momentos de baixas, fracassos, desilusões, crise profissional, conflito no relacionamento, podem transformar as pessoas em vítimas. Sabe aquela pessoa que é vítima? Ai, vida. Ai, vida. Pessoas podem nos transformar em perdedores, podem nos transformar em desistentes. Ali vai um desistido, ali vai um fracassado. Mas essas mesmas circunstâncias que transformou alguém em fracassado, pode transformar alguém em um campeão, em alguém mais que vencedor. Depende simplesmente da maneira que reage. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele era um camarada que poderia ter sido o crente mais vítima, porque sofreu, apanhou. Pensa num cara que apanhou, só vivia na prisão, apedrejado, fugindo, descendo em cesto, correndo. Mas ele disse assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E ele fala: e nada vai nos separar do amor de Cristo, nada. E ele fala: nós somos mais que vencedores. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na adversidade, uns desistem, enquanto que outros se superam e batem recorde. Você é do tipo que a adversidade faz de você um vencedor ou faz de você um derrotado? Quando um Golias aparece na sua vida, como que você lida com o Golias? Como que você lida com o inimigo? Alguns traumas, circunstâncias, conflitos, dificuldades gerarão pressões que mudarão para sempre as nossas vidas. Você sabe quem colocou Davi em destaque? Você sabe quem colocou Davi em notoriedade? Quem colocou Davi nos holofotes? Foi o Golias. Então, muitas vezes, essas circunstâncias, elas podem mudar a nossa vida para sempre, ou positivamente, ou negativamente. Mas acredite, não são as circunstâncias, mas a nossa decisão que faz o resultado final. Então, quero falar uma coisa para você: aprenda a transformar as dificuldades em oportunidades. Fale para a pessoa que está ao seu lado: aprenda a transformar as dificuldades em oportunidades. Use o seu gigante para se autopromover. Amém? Porque foi a partir daquele dia que começou, então, as meninas lá em Israel cantarem: Saul matou seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E a música fez sucesso em todas as FM daquela época. Tanto é que despertou inveja no Saul. Algumas mudanças e superação nunca seria possível experimentar se não fosse aquelas circunstâncias vierem sobre nossas vidas. Na verdade, circunstâncias, por isso que a Bíblia fala: tenha motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Por quê? Por que Deus manda a gente ter uma atitude de alegria, de celebração, de dança, tendo por motivo de toda alegria? Por quê? Porque aquela tribulação é bênção na sua vida, é bênção na minha vida. Aquela dificuldade, ela veio para nos tornar mais fortes, porque a Bíblia diz que uma vez que você celebra, você vai crescer em perseverança, e essa perseverança vai gerar fé, e você vai ficar forte em Deus. Sabe, eu ouvi uma vez a história que
disse que a lagarta estava transformando-se numa borboleta, né? Vocês sabem desse processo da metamorfose. E quando ela estava saindo do casulo, ela estava, então, tentando sair, mas havia um fio, né? Diz que tem um negócio assim que a lagarta, que está se transformando em borboleta, já está quase no fim do processo, tem um processo onde ela sofre um certo impedimento ali. E aquele fio não estava deixando ela sair do casulo. E passa um rapaz e vê a borboleta ali se batendo e tentando sair, ele observa que tinha aquele fio. Ele então pega uma tesoura e vai lá e corta aquele fio. Na hora que ele corta, a borboleta sai assim do casulo, mas ela tenta voar, mas ela não consegue. Sabe por quê? Aquele fio existe ali de propósito. Aquele fio não podia ser rompido a não ser na hora certa, através do esforço, da tentativa. Aquela borboleta estava fortalecendo os seus músculos para quando chegar a hora que ela tiver a força suficiente, ela rompe e aí ela tem força nas suas asas para sair voando e fazer altos voos na vida. Tem coisas na sua vida, tem coisas na minha vida que exatamente Deus coloca para fortalecer os nossos músculos, fortalecer a nossa força, nosso braço, para que a gente possa entrar para um novo nível e dar voos em Deus. Os problemas que você está passando hoje são para fortalecer a sua musculatura, necessária para você voar mais alto. Acredite nisso. Deus não está dormindo. Deus não está esquecido de você. Essa situação não está desapercebida do céu. Algumas pessoas, porém, elas não conseguem se levantar depois de certas derrotas, experiências negativas, deslizes, simplesmente porque elas escolheram pensar que não tem mais jeito e elas se rendem. Quantos crentes parados pelo meio do caminho? Dizem que há mais crente desviado, ou pelo menos a mesma quantidade de crentes desviados, que os crentes que estão nas igrejas. E por que isso? Por que isso? Simplesmente porque eles não aprenderam a continuar. Se deram por desistidos, cansados, rendidos, diante da dificuldade, da tentação, da queda. Eu tenho 3 filhos, eu vi cada um deles nesse desafio de ter que aprender a andar. E o que eu lembro, todos caíram. Todos caíram. Nenhum começou e já saiu assim, sem nenhum problema. Todos tiveram que aprender e daqui a pouco caía para trás, para frente, para o lado. Mas você sabe o que? Eles levantavam e continuavam. Você sabe o que aconteceu? Eles aprenderam a andar. E mais, você sabe o que está acontecendo? Eles estão correndo agora. Eu costumo dizer que a queda só é realmente uma queda quando você fica caído. Mas se você quiser, você pode levantar. Os outros, no entanto, souberam dar a volta por cima e continuar rumo aos seus sonhos, propósitos que Deus tem para a sua vida. Todos os grandes homens na Bíblia pisaram na bola. Os homens que nós mais admiramos cometeram erros, falharam. Quem aqui é fã de Moisés? Ele é assassino. Quem aqui é fã de Paulo? Assassino também. Falharam, né? Pedro, te gosta do Pedro, né? Pisou na bola. Disse que não conhecia Jesus.
tentaram falar com ele, disse, não conheço. Alguns nunca mais tiveram coragem de olhar para o horizonte com esperança depois de suas perdas, dos seus traumas, suas derrotas. E eu quero te dizer, querido, que nós não precisamos viver desse jeito, porque nós temos exemplo de pessoas que se recusaram a se dar por vencidos e não permitiram que o sentimento de culpa, de tristeza, os paralisassem. Eles se levantaram e começaram tudo de novo. Eu gosto da história do filho pródigo, porque ele é uma inspiração para mim. É aquele que teve a coragem de levantar e falar, sabe uma coisa, eu não vou ficar aqui não. Não vou ficar com os porcos aqui não. Eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou recomeçar. Eu vou pedir uma outra chance. Eu vou pedir outra oportunidade. Se esses crentes que estão desviados pensassem igual o filho pródigo, ninguém precisa desviar. O sangue de Jesus está aí para perdoar nossos pecados, para nos purificar, para nos dar. O Espírito Santo está aí para nos estender a mão e falar, vamos continuar, levanta, continua. Outros se tornaram reféns do passado. Sabe aquelas pessoas que vivem em 1900 e antigamente? Eles não conseguem mais esquecer aquela dor, ficaram encarcerados pela culpa. Deus não me ama mais. Deus está decepcionado comigo. Estão presos, reféns da mágoa, não perdoam. 10 anos que aconteceu, mas o ódio está lá. Contra o marido, contra o vizinho, contra o patrão, contra o pai. Rebeldes. Continuam decepcionados pela tristeza, pela injustiça. Eu estou ferido com o meu pastor, com o meu discipulador, com o meu pai, com o meu líder. E aí o que acontece? Se entrega. E todos esses sentimentos roubou-lhes a vontade de viver e a esperança de dias melhores. Pior coisa é encontrar um crente desistido. Não dá mais não. Você não é mais crente? Não. Parei. Mas você não ia ser empresário? Mas eu tentei, não deu certo. Mas você não queria fazer o curso de engenharia? Eu tentei vestibular uma vez e eu não passei. Está desistido. Muitas pessoas se sentem derrotadas, fracassadas, para baixo, porque pisaram na bola. Perderam a virgindade. Bateram o carro. Sabe que tem gente que nunca mais dirigiu porque teve um acidente? É como se fosse um episódio, acaba com a vida da pessoa. É como se a vida estivesse parando ali por causa daquilo. Quantas pessoas se sentem derrotadas e fracassadas porque acham que casaram errado? Uma vez o irmão chegou e falou assim, pastor, ora por mim, porque eu acho que eu casei errado. E eu falei, você quer que eu ore para quê? Porque tem 2 alternativas só. Posso orar para ele morrer? Quer que você fique livre? Ou eu posso orar para você consertar o errado. Uma vez um rapaz chegou e falou assim, ele disse algo muito interessante. Ele disse, olha, eu não sei se eu casei dentro da vontade de Deus. Na verdade, eu tenho minhas dúvidas se eu casei dentro da vontade de Deus. Mas uma coisa eu sei, agora é a vontade de Deus que eu continue casado. Então está resolvido. Né? Mas tem pessoas que estão hoje vivendo uma lamúria, uma tristeza, uma vida sem graça, simplesmente porque elas acreditam que elas casaram errado e agora não tem mais jeito. Estragaram a vida delas. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós não nascemos amando ninguém, a gente aprendeu a amar. Então, dá para amar esse pessoal aí. Dá para começar a amar esse pessoal aí.
Tem gente que se sente derrotada e fracassada porque o filho não está mais indo para a igreja, porque foram abusados sexualmente. Quantas pessoas foram abusadas sexualmente? Infelizmente ainda são. Joyce Meyer, uma das maiores pregadoras e mestres dos Estados Unidos, não sei quantos de vocês já ouviram a história dela. Ela foi abusada pelo próprio pai. Tem alguma coisa mais drástica do que isso? Mas ela não se permitiu viver a desgraça, a derrota, a lamúria, lamber a própria ferida. Ela se levantou e hoje ela é a mulher mais ouvida nos Estados Unidos. Porque foram rejeitados. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Por isso que eu sou assim. O problema do seu pai. Rejeitou uma coisa maravilhosa que é você. Porque o que te torna importante não é seu pai amar ou rejeitar você. O que é importante em você é você. Você é importante. Porque foram despedidos do emprego. Na época que demissão em massa, alguns se suicidaram. Gente, pelo amor de Deus. Será que não consegue acreditar que uma outra porta de emprego vai se abrir? Você sabe que muitas vezes essa demissão é uma promoção, porque se não te demitir, você não quer sair daí e entrar num negócio melhor. Então aprenda a agradecer a Deus, porque caiu em pecado mais uma vez. E agora, o que a gente faz quando a gente cai em pecado mais uma vez? Levanta, confessa e diz assim: Senhor Jesus, me perdoe. Então a palavra diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e bola para frente. Deixa eu te contar uma coisa. Não existe mais problema com o pecado. O pecado já foi vencido na cruz. Não existe esse negócio de não tem perdão no céu. Acabou o estoque de perdão. Você já foi perdoado, você não vai ser perdoado. Você já foi perdoado do seu pecado do passado, do presente e do futuro, está tudo perdoado. O único pecado que não pode ser perdoado é o pecado se você não arrepender. Porque não passou no vestibular, a vida acabou. Irmão, todo semestre tem vestibular. Tenta outro de novo. Amém? Porque o marido está traindo ou continua bebendo. E aí, só porque o marido é infiel, a esposa é infiel, a vida acabou. Muitos estão infelizes porque a filha saiu de casa, porque não conseguem multiplicar sua célula. Tem gente vivendo uma vida miserável, porque eu não consegui multiplicar a minha célula esse ano. Então multiplica ano que vem. Porque perdeu aquela oportunidade de emprego. Eu já vi gente: eu não me perdoo. Enfim, tem muitas razões porque as pessoas param de viver. Elas esquecem que se você tem Jesus na sua vida, se você já abriu o seu coração e já recebeu Jesus na sua vida, tem uma promessa de Deus para você, que nós lemos no início. Ora, aquele que começou uma boa obra. Eu estou certo, eu estou seguro, eu estou convicto que aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Ele ainda não acabou o projeto na sua vida. Ele vai continuar o bom trabalho na vida de vocês e vai continuar até que seja completo na vida de vocês. Teve uma época na minha vida que eu estava com esse sentimento. Acabou. Não tem mais jeito. Não consigo sair desse nível. Eu não consigo prosperar, não consigo avançar, não consigo romper com esse pecado. Eu vou desistir. Mas quando Deus fez essa palavra saltar das páginas da Bíblia e falar ao meu coração: ei, rapaz, eu comecei uma boa obra na sua vida. Eu entrei na sua vida quando você tinha 17 anos e eu entrei com responsabilidade. Eu entrei para mudar você.
Então não desista, porque eu ainda não acabei a obra na sua vida. Uma coisa que Deus tem me ensinado é que nós precisamos aprender a garimpar em meio aos fracassos e decepções. Eu tenho que garimpar porque cada fracasso, cada decepção, cada circunstância difícil, cada trauma, cada dificuldade, na verdade, é um lugar de aprendizado. Deus está dizendo, tem pepitas aí. Então eu tenho que aprender a garimpar, eu tenho que achar essas pepitas, porque essas pepitas vão me enriquecer para o próximo nível. Precisamos aprender a garimpar em meio aos nossos fracassos. A pessoa interessada no sucesso precisa aprender o fracasso, precisa ver o fracasso como uma parte saudável e inevitável do processo, disse uma psicóloga, Joyce Brothers. Eu gosto dessa frase. A pessoa interessada no sucesso precisa aprender a ver o fracasso como uma parte saudável e inevitável no processo. O fracasso faz parte do processo. A dor faz parte do processo. A dificuldade faz parte do processo. Aquele fiozinho lá faz parte do processo para você ficar mais forte. Então, o seu presente não determina o seu futuro. Você precisa apenas saber lidar com a circunstância para isso ser um trampolim para você ir para o outro nível. Você tem que falar, Senhor, como eu posso tirar proveito dessa circunstância? Minha célula não multiplicou. O que eu tenho que aprender? A minha filha desviou. O que eu tenho que aprender? O meu marido continua bebendo. O que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar? Eu tenho o costume de perguntar para Deus, Senhor, o que eu tenho que aprender hoje? O que eu preciso lembrar de algo que o Senhor já me ensinou, já me disse, de algo que eu já ouvi? Hoje, qual é a novidade? Ou qual é a verdade que eu preciso relembrar hoje? Uma coisa eu sei, Deus tem o compromisso de continuar o trabalho que Ele começou na minha vida. Não é o momento presente que determinará o futuro do seu filho, da sua família, da sua célula, mas é sua atitude. Você pode ficar sentado na beira do caminho, como disse o Erasmo Carlos, vou ficar sentado aqui na beira do caminho, lambendo suas feridas, ou você pode se levantar e continuar a caminhada. Deus tem mais. A linha de chegada ainda está esperando por você. Então não é o momento presente que determinará o futuro do seu filho, da sua família, da sua célula, mas é a sua atitude. É a sua atitude que determinará a sua altitude. Pensa na vida de Davi. Davi está agora, viveu aquele momento de glória e foi seguido de uma perseguição. Saul começou a perseguir Davi. Davi foge, tem que abandonar a casa, a esposa, os pais, os irmãos, e tem que viver agora escondido no deserto, fugindo de Saul, se escondendo na caverna de Adulão, sujo, longe do lar, vivendo aquele clima horrível do deserto. E naquele momento você vê aquela circunstância na vida de Davi, qualquer pessoa poderia dizer assim, Davi é um derrotado, Davi é um fugitivo. A vida foi ingrata com você, Davi. A vida foi ingrata com você. Você não tem a menor chance de ser alguém na vida. Olha o momento que você está vivendo. Esquece essa ideia de ser rei. Deixa eu te dizer, um dos graves erros que nós cometemos contra nós mesmos e contra os outros é julgar a pessoa, é tratar a pessoa a partir do momento que ela está vivendo. Sendo bem honesto, aquelas circunstâncias, elas diziam alguma coisa sobre o futuro. Hoje a gente conhece a história de Davi. O que ele se tornou, como ele se tornou, mas naquele momento,
aquilo tinha alguma coisa a ver com o que ele se tornaria? A realidade do futuro dele tinha alguma coisa a ver com aquela situação? Só uma coisa, aprendizado. Mas Davi, ele teve uma outra atitude. Ele soube aprender, ele soube tirar proveito, ele soube entender o momento que ele estava vivendo. E ele sabia, eu estou aqui nessa caverna, mas uma coisa eu sei, como disse Jó, eu tenho crido que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre as nações. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar. Hoje nós cantamos sobre Jó. A história de Jó é linda, porque a circunstância que ele estava vivendo era uma circunstância que alguém poderia pensar, o cara vai terminar como um derrotado. Mas o seu presente, o seu momento, o seu hoje, não quer dizer nada sobre o seu amanhã. Hoje você pode estar pobre de mavé, mas quem sabe que daqui a alguns anos você vai ser o empresário mais forte dessa cidade. Quem sabe que você vai ser a pessoa mais próspera da sua família. Quem sabe você vai ser o pastor da maior igreja dessa cidade. Quem sabe você vai ser o filho mais próspero dos seus irmãos, da sua família. Ele ainda não acabou. Os melhores dias ainda estão por vir. Os melhores dias ainda estão por vir. Na verdade, esse era um tempo na vida de Davi de treinamento. Por isso que eu falo, você não pode desprezar os dias maus. Você não pode desprezar os dias difíceis, porque isso aqui é treinamento. Sabe, não existe nenhum curso, né? Para preparar rei. Mas naqueles dias, ali na caverna de Adulão, Davi estava fazendo seu curso preparatório, um curso chamado Reiologia. Você está num curso agora. Essa circunstância está te preparando para aquilo que Deus tem para você. Aprenda, isso aqui é o seu curso. Não desista dessa faculdade. Eu não aguento mais. Eu estou agora finalizando um MBA lá em São Paulo. Voltar a estudar depois de uma certa idade é um desafio. Até aquela conta 2 mais 2 é quanto mesmo, meu Deus? Você tem que voltar ao tempo, né? Mas eu sei que é difícil, as circunstâncias não é fácil, mas você tem que entender, ou você se forma, ou você nunca vai ser um rei. Imagina se Davi estraga o processo. Primeiro ele poderia matar Saul, falando, não aguento mais esse processo, não aguento mais esse tempo aqui, essa faculdade está demorando demais, e além do mais no deserto, dentro de uma caverna. Então, vou matar logo esse cara que está atrapalhando a minha vida. Ele abortar o processo de Deus na vida dele. Ele poderia pensar, sabe uma coisa, não aguento mais, vou me matar. Vou desistir. Vou embora, vou fugir. Deixa eu te dizer uma coisa. O curso que Davi fez não foi só um curso básico, clínica geral, não. Ele formou em reiologia com especialização em guerra, adoração e o coração segundo o coração de Deus. Foi ali que ele aprendeu a guerrear, a sobreviver. Foi ali que os salmos mais lindos de Davi, a adoração mais linda dele foi no meio dessa circunstância. Foi ali que ele aprendeu a lição da corça. Ele via a corça desesperada por água. Ele dizia, Senhor, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por Ti. Foi ali que ele escreveu o Salmo 63, quando ele disse assim, como numa terra seca e árida. Assim a minha alma anseia por Ti, Senhor, eu tenho sede de Ti. Foi ali na circunstância que ele se tornou um adorador. Foi ali que ele aprendeu a ser líder.
Foi ali que ele aprendeu a formar exército. Foi ali que ele soube compor uma equipe. Foi ali que ele treinou guerreiros. Foi ali que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Que Deus dizia: agora faz isso, agora faz aquilo. Foi ali que ele aprendeu a puxar a espada. Foi ali que Deus forjou nele um rei segundo o coração de Deus. Sabe, alguém disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse: uma das razões que Davi precisava passar pelo deserto era para Deus tirar 2 reis que estavam dentro dele. O primeiro era um Saul. Tinha que tirar o Saul de dentro dele. Porque todos nós temos o potencial de ser um Saul, invejoso, perseguidor na vida das pessoas. E Deus tinha que tirar o Saul que estava dentro de Davi. E o outro rei era o Absalão. Tinha que tirar o Absalão de dentro de Davi. O desleal, o rebelde. E você sabe, a prova final de Davi é quando Saul entra na caverna para aliviar o ventre. E ali estão os camaradas escondidos. E Davi e Saul naquela posição vulnerável. O cara diz assim: Deus te entregou os teus inimigos na tua mão. Foi naquele momento que o Absalão foi arrancado de dentro de Davi. Porque ele falou: eu não vou ser desleal, eu não vou ser rebelde, eu não vou cortar a orla do manto do meu líder. Naquele momento, naquelas circunstâncias, não dava para imaginar que Davi ia ser um rei. Porque, irmãos, é muito complicado para a gente. Eu estou vivendo esse momento aqui. É muito complicado eu visualizar algo diferente. A tendência da gente é focar no momento. É focar no fato que eu não tenho o que comer, que eu não tenho onde morar, que meu casamento está desse jeito, que a minha situação financeira está desse jeito, que a minha vida espiritual. A tendência é a gente focar no que está acontecendo, no momento. E Davi tinha que aprender a enxergar a partir da caverna de Adulão. A enxergar lá na frente, acreditar que Deus vai me tirar daqui. E a razão é simples, porque Ele ainda não acabou. Ele começou uma boa obra em mim. Ele falou: eu estava cuidando das ovelhas. Eu não queria ser rei. Foi ideia de Deus. Escolhi você, chama o menino, derrama o óleo na cabeça dele. E Deus derramou o óleo. E agora, derramou óleo para me ser um fugitivo? Derramou óleo para me ser um morador de caverna? Quando Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, disse: você foi separado, levantado para ser rei, não para ser um fugitivo. Mas espera aí, meu irmão, é que Deus ainda não acabou. Faz parte do processo. Vamos pensar em José do Egito. Olha que história. Se você olhasse para José do Egito, rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, caluniado depois por Potifar como alguém que tentou seduzir a esposa dele, jogado numa prisão. Você pega essa história, esse momento, essas fases da vida de José e fala assim: que menino urucado, que menino que nada dá certo para a vida dele, que menino que azarado. Se você visse ele na prisão, se você visse ele na praça sendo vendido como escravo, se você visse ele apanhando, você ia dizer: esse aqui vai ser o segundo homem mais poderoso do Egito? Deixa eu te dizer uma coisa: o presente não determina o futuro. O seu presente não determina o seu futuro. Circunstâncias de hoje podem ser o caminho das pedras de Deus para o cumprimento do seu propósito amanhã. Aprenda a crer
que aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai completar. Isso tem sido uma verdade que tem revolucionado a minha vida. Quem somos hoje não determina quem seremos amanhã. O momento que você está vivendo hoje, o seu agora, as suas circunstâncias que te cercam nesse momento, não são determinantes com respeito ao seu amanhã. Deixa eu te falar uma coisa. 10 anos atrás, eu não imaginava que eu ia estar onde eu já estive, que eu ia estar fazendo o que eu já fiz e o que eu estou fazendo. 10 anos atrás, eu nunca pensei que eu ia estar tendo a experiência de morar nos Estados Unidos por um tempo, como eu morei. 10 anos atrás, eu nunca pensei que eu ia escrever livros. 10 anos atrás, eu nunca pensei que eu ia estar viajando o Brasil. Até porque, se olhassem para mim, as minhas origens, onde eu nasci, eu sou do interior, do interior, do interior do Pará. É por isso que hoje as pessoas falam que eu sou VIP, pastor VIP. Veio do interior do Pará, VIP. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? Você não sabe essa resposta. Eu não sei quem sou eu. Porque eu não posso dizer que eu sou quem eu sou, porque eu não conheço o que vai acontecer a partir de amanhã. Eu só sei de uma coisa. Tem alguém que começou uma boa obra na minha vida. E ele vai completar. Quem assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade? Alguém assistiu? Se você não assistiu, leia. Que história fascinante. Um cara quebrado. Um cara que teve que dormir no banheiro do albergue, na rua, com o filhinho. Sofrendo, pobre, necessitado, sofrendo mais do que rapadura em boca de banguela. Se tornou um milionário. Quem é você? Quem é você? Jovem, quem é você? Você pode estar pensando, ai, pastor, uma dificuldade, tal, terminando o ensino médio, meu Deus. Será que quando o Moro tinha 12 anos, ele sabia que ele ia ser o Moro do Brasil hoje? Quem é você? Cuidado como você trata as pessoas. Cuidado como você trata as crianças, os adolescentes, os seus alunos, os seus discípulos. Porque você não sabe quem eles são. Você pode estar lidando com o futuro presidente do Brasil. Você pode estar lidando com o futuro pastor da maior igreja do Brasil. Você não sabe quem eles serão amanhã. Você não sabe. Cuidado como você trata a si mesmo. Em vez de ficar olhando, não presto para nada, eu não sou nada. Isso aqui não vai dar em nada. Porque tem gente que fala mal até dele mesmo. Não acredita nele. Tem jeito para mim. Eu nunca vou vencer esse pecado. Nunca vou vencer essa fraqueza. Nunca vou ser nada na vida. Deixa eu te dizer uma coisa, você não pode falar da obra-prima de Deus desse jeito. Você não pode se referir a uma criança, ao seu marido, ao seu filho, porque você não sabe quem esse camarada é.
Eu me envolvi com drogas quando eu tinha 15 anos. E eu fiquei uns 3 anos usando droga, bebendo. Eu chegava bêbado em casa. Eu encontrava minha mãe 3, 4 horas da manhã chorando. Quando eu chegava, ela dizia: meu filho, que bom que você chegou. Estava preocupado contigo, medo de acontecer alguma coisa. E eu entrava em casa, vomitava. E eu lembro que muitas vezes os meus irmãos até criticavam a minha mãe, dizendo assim: a senhora apoia ele, é desse jeito, porque a senhora deve ser mais séria, mais firme, dar uma surra quando ele chegar drogado em casa. Minha mãe era acusada disso. A minha mãe já estava seguindo a Deus, e ela dizia assim: eu tenho certeza que meu filho ainda vai ser um grande homem de Deus. Eu tenho certeza que meu filho ainda vai ser um grande homem de Deus. Você não sabe o que seus filhos serão amanhã. Você não sabe. Cuidado como você trata as pessoas. Quem é você? Nem mesmo você sabe. Só Deus que sabe. Quem é esse marido aí que você não aguenta mais, irmã? Quem é essa mulher que você chama dessa jararaca? Você não sabe. Quem é esse filho que você diz só te dá dor de cabeça, só te dá trabalho? Eu não sei. Eu não sei quem eles são. Eu não sei. A única coisa que eu sei, ao meu respeito, ao seu respeito, a única coisa que eu sei a respeito do seu marido, do seu filho, da sua esposa, a única coisa que eu sei é que ele ainda não acabou. A única coisa que eu sei. Ele ainda não acabou. Quem são seus filhos? Quem é seu cônjuge? Quem é esse mendigo que vai lá na sua célula pedir ajuda? Eu não sei. Quem é esse bêbado que perturba no culto aqui? Eu não sei. Quem é? Eu não sei. Eu não tenho respostas. Porque Deus é o Deus das maravilhas. Quem é esse cara que mata os crentes, que joga os crentes na prisão, que manda surrar os crentes? Quem é esse perseguidor da igreja? Quem é? O maior apóstolo que já existiu. Quantos já ouviram falar de Paul Young Cho? Hoje é David Young Cho, pastor da maior igreja do mundo. Com 18 anos, 20 anos, por aí, um jovem estava morrendo com tuberculose, na fase terminal, no hospital. Uma menina, que até hoje ninguém sabe quem é, foi evangelizá-lo. E ela compartilhou, ele era um budista. E essa menina perseverou, e ele expulsava ela do quarto. Um dia ele mandou ela embora, ela deixou a Bíblia dela. Quem é esse jovem moribundo que está em fase final de tuberculose? Quem é? É David Young Cho, pastor da maior igreja do mundo. Sabe por quê? Porque ele ainda não acabou. Quem é esse obreiro inconstante, pastor? Quem é esse crente que desvia, que volta para o mundo, que volta para a igreja, que desvia, que volta, que arrepende, que peca de novo, que pula o carnaval, que depois arrepende, que volta? Quem é ele? Não sei. Quem é esse obreiro inconstante, que no meio da viagem desiste e quer voltar para casa? O nome dele é João Marcos. Que Paulo depois escreve: me manda João Marcos, que é muito útil para mim e para o ministério. Quem é esse convertido problemático que sai brigando com todo mundo? Chama-se apóstolo Paulo. Quem é você?
Eu gosto desse texto em Lucas, Lucas 1,66, que diz assim: todos os que as ouviram guardavam nos coração, dizendo: que virá a ser, pois este menino, e a mão do Senhor estava com ele. Que virá a ser esse menino? Quem vai ser essa criança? Quem virá a ser esse auxiliar seu aí que hoje está dando dor de cabeça? E essa célula que não multiplica, o que virá a ser? Quem sabe que dessa célula nós vamos ter a maior rede dessa igreja. Que virá a ser essa igreja aqui? Você sabe? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou. Ele ainda não acabou na sua vida, ele não acabou na minha vida, e eu tenho uma certeza plena que um dia ele vai completar. Sabe, existe uma coisa que me chama a atenção, é construção. Eu não sei quantos de vocês já foram numa construção. Quando se inicia a construção de uma casa, de um prédio, se começa com alicerce. Só que alicerce ninguém vê. Eu construí já várias casas. E eu lembro uma vez, a Marilé foi lá olhar uma das casas que eu estava construindo, e eu falei: nós já gastamos quase todo o dinheiro. E ela foi lá ver, então, a casa. Chegou lá, só estava da terra para baixo. Tinha um monte de cimento, pedra, tijolo, ferro. Mas ela não conseguia ver. Por quê? Porque eu não tinha acabado ainda. Talvez ainda você não consiga ver nada na sua vida, mas Deus já começou uma obra. Deus já começou uma construção. Talvez você não consiga ver nada na sua família, mas só está o alicerce. Pastor, só tem uns buracos lá. Mas ele ainda não acabou. Talvez você não consiga ver nada no seu esposo, mas Deus já começou uma obra nele. Talvez você não consiga ver nada na sua célula, mas Deus já começou. Você tem que acreditar nisso. Ele começou uma boa obra. Talvez você ainda não vê nada nessa igreja, mas Deus já começou um trabalho aqui. E nós podemos declarar: não se desespere, porque Ele ainda não acabou. Você pega uma semente, você joga no chão, e ali, debaixo da terra, ninguém vê, não consegue ver nada. Mas ali existe uma árvore. Na mente de Deus existe uma árvore. Dentro de você existe uma árvore. Dentro de você existem nações. Dentro de você existe resultado extraordinário. Já existe uma árvore dentro daquela semente, já existe um rei dentro do garoto chamado Davi, já existe algo extraordinário dentro de você. Agora eu conheço? Não. Deus, que é o dono da obra. O que está dentro desse filho adolescente que está te dando dor de cabeça agora? O que está dentro dele? Você não sabe. Aprenda como Maria, o que virá a ser este menino. O que há dentro dessa célula? Ninguém sabe, só Deus que sabe. Então nós precisamos aprender que Deus é especialista em saber, em fazer coisas extraordinárias com pedras brutas. Você pega uma pedra bruta e dá para um grande escultor. Você vê aquela pedra, você que não entende nada, não conhece a competência do escultor, você fala: meu Deus, o que esse cara vai fazer com esse pedaço de pedra? Mas ele pega o martelinho dele, o formão dele, e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando. Daqui a pouco tem uma obra de arte maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe o que pode vir a ser esse filho franzino e doentio que você tem. Você não sabe o que pode vir a ser esse marido. Quantas mulheres eu conheço que sofreram na mão de um homem.
Hoje, elas estão orgulhosas do marido, porque ele se converteu, ele começou a se envolver na igreja, ele está ganhando alma, e elas muitas vezes chegam, olha pastor, meu maridão agora, um homem de Deus. Eu fechava meus olhos e eu visualizava. Eu lembro uma vez, eu gosto dessa frase, eu estava num lugar e estava escrito assim, desculpe-nos o transtorno, estamos em obras. Teve uma época que os crentes começaram a usar uma camiseta assim, não sei se você lembra, desculpe o transtorno, eu estou em obras. Quando uma coisa está em obra, irmão, é uma bagunça, não tem nada de bonito. Eu já reformei uma casa e morei dentro da casa enquanto reformava, a pior coisa, não faça isso. Como diz aquele conselho nos programas de televisão, não tente fazer isso na sua casa. É entulho, é resto de saco de cimento, de madeira, tijolo quebrado, telha quebrado. E se alguém chega lá e olha assim e fala, meu Deus, mas que bagunça, que coisa feia, não tem nenhuma beleza, não tem nada aqui. Como que vai ser isso? O cara nem entende, não está entendendo nada, não sabe onde vai ser o quarto, onde vai ser o banheiro, e ele só vê monturo, lixo, resto de coisas. E ele olha e ele começa a falar mal. Mas a placa é, desculpe-nos o transtorno. Eu quero dizer para você, olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para o marido que você tem, olha para o filho que você tem uma placa escrita assim, desculpe-nos o transtorno. Estamos em obras. E Deus está trabalhando na vida dele. Pode parecer uma bagunça total agora, pode parecer sem esperança nenhuma, você não consegue ver nada, mas eu quero te dizer uma coisa, calma, ele ainda não acabou. Esse seu filho adolescente pode se tornar um pastor, essa situação pode se tornar algo que vai trazer glória para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa entender mesmo tudo, não. Quando as pessoas chegavam na minha casa, eu até levava alguns amigos, olha, aqui é o seguinte, essa parede a gente vai tirar, tá? Porque aí nós vamos fazer uma suíte para cá, e o cara tentava imaginar como que ia ser, que nós vamos colocar um corredor, aí nós vamos colocar aqui, sabe aquele forno, não tinha nada, só vamos colocar uma sanca aqui. O projeto está na cabeça, no coração de Deus. Talvez você olhe para a sua família e fale, mas Deus fala assim, não, mas calma aí, tá? O projeto já está preparado, vai ficar tudo bom, vai ficar tudo perfeito, nós vamos emassar esse negócio, nós vamos passar uma tinta aí, vamos forrar, o negócio vai ficar bonito, ele ainda não acabou. Ele não é um construtor irresponsável, ele não deixa nada pela metade. Quero terminar com esse texto aqui, Gálatas 4:19, que diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Paulo está orando, gemendo, jejuando pelos Gálatas. De novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. As coisas não estão acabadas na sua vida. As coisas não estão concluídas na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu ministério. Não estão, pastor, ainda não. Talvez agora é tempo de dores de parto, você está gerando, você está buscando, você está até sofrendo, mas um dia Cristo será formado em vós. A vitória virá, a maturidade virá, a conquista virá, a transformação virá. E como que é isso, pastor? Olha o que está escrito em Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fica calma. Não te desespere. Está difícil? Segura firme. Essa faculdade é importante para você. Ele ainda não acabou.
E como vai ser, pastor? Jeremias 29, 11. Você não consegue ver nada, mas ele já está vendo tudo claro. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele ainda não acabou. Não desista de você. Não desista do seu filho. Não desista da sua célula. Não desista do seu discípulo. Não desista do seu marido. Não desista do seu pastor. Não desista da sua igreja. Não desista, porque ele ainda não acabou. Vamos ficar em pé.